Olá! O Justiça para Todos de hoje vai mostrar uma entrevista especial com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Ele falou sobre as maiores demandas hoje da Justiça no país, como a criação dos novos tribunais regionais federais. O sistema penitenciário também foi assunto dessa entrevista. Diante da grave situação carcerária dos estados, os presídios federais são considerados um modelo de excelência. Nós vamos falar também sobre a Lava Jato. A Associação dos Juízes Federais do Brasil apoia as ações que visam o fim da corrupção e o combate ao desvio de dinheiro público. Você vai ver tudo isso agora. O Justiça para Todos já está no ar. A gente começa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, e o vice-presidente da 5ª Região, Antônio José de Araújo, tiveram uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Em pauta, o projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público Federal. O presidente falou sobre o fim do foro privilegiado, o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância e a rejeição sobre alguns pontos da lei de abuso de autoridade, que criminaliza a atividade judicial. O pacote de medidas anticorrupção deve ser votado no Congresso até dezembro. A AJUF, dessas 10 medidas, ela luta pelo fim do foro privilegiado, pela execução da pena após o julgamento em segundo grau, e agora nós estamos lutando também contra o projeto do abuso de autoridade. Essas são as principais lutas hoje da AJUF, e por isso que nós estamos aqui, para mostrar a nossa posição que para combater a impunidade é preciso extinguir o foro privilegiado e permitir o cumprimento da pena após a condenação em segundo grau. A expectativa é grande pela criação dos novos tribunais regionais federais. Hoje, existem apenas 5 TRFs para atender a demanda de todo o país. A criação dos 4 novos tribunais é o caminho mais viável e rápido para tornar a justiça mais acessível ao cidadão. A emenda constitucional 73, recentemente aprovada, ela decorre da chamada PEC 544. A PEC 544 ela foi proposta originalmente no Senado Federal e em 2002 ela foi aprovada no Senado Federal. Veja quanto tempo que nós estamos nessa luta. Essa emenda ela cria 4 novos tribunais: o Tribunal do Paraná, o Tribunal de Minas Gerais, o Tribunal da Bahia e o Tribunal do Amazonas. Em 2002, houve essa aprovação no Senado, foi enviado para a Câmara e passaram-se 11 anos para aprovação pela Câmara em 2013. Completará 3 anos de uma liminar do ministro Joaquim Barbosa suspendendo os efeitos da emenda constitucional 73 de 2013. E nós estamos na expectativa de que o Supremo Tribunal Federal julgue essa ADIM, porque nós já temos 3 anos de uma suspensão de uma emenda constitucional que deveria estar em vigor. Essa emenda, caso houvesse a sua implantação, nós teríamos resolvido o problema do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Porque a 1ª Região hoje, ela abrange 14 unidades da federação. São 13 estados
mais o Distrito Federal. E aqui na primeira região seriam criados 3 tribunais regionais federais: o Tribunal Regional Federal do Amazonas, o Tribunal Regional Federal de Minas e o Tribunal Regional Federal da Bahia. Hoje nós temos aqui na primeira região gabinetes de desembargadores com 35 mil processos. Mas veja, não são 35 mil processos paralisados. Não são 35 mil processos em estoque. O desembargador ele julga 800 processos em um mês e entram 1.000, 1.200 processos. Então, nunca termina. Com a criação dos novos tribunais regionais federais, não haverá custos orçamentários de monta. Pelo contrário, haverá maior arrecadação e menos gastos. A Justiça Federal ela é superavitária, ou seja, o que nós arrecadamos é maior do que a Justiça gasta. Em 2013, a Justiça Federal arrecadou 15 bilhões de reais e para manter a Justiça foram gastos apenas 8 bilhões. Então, menos da metade do que a Justiça Federal arrecadou foi gasto com a própria Justiça. Na Justiça do Trabalho existem 24 tribunais regionais do trabalho, enquanto que na Justiça Federal nós só temos 5. Isso também tem um outro reflexo. Enquanto nós temos apenas 139 desembargadores, a Justiça do Trabalho tem 538. Mas se você for olhar em relação à quantidade de processos, nós temos o dobro de processos da Justiça do Trabalho. Enquanto nós temos 8 milhões de processos em tramitação, a Justiça do Trabalho tem apenas 4 milhões. Isso traz uma dificuldade imensa. Veja, se eu tenho mais juízes de primeiro grau julgando e menos desembargadores apreciando os recursos que vêm do primeiro grau, é lógico que isso vai gerar um estrangulamento. Enquanto que a Justiça Federal ela tem uma relação de 11,8 juízes de primeiro grau para cada desembargador, a Justiça do Trabalho tem uma relação apenas de 5 juízes de primeiro grau para cada desembargador. Existem pessoas esperando há 10 anos o julgamento. Isso não tem preço, porque muitos deles morrem durante o processo, porque o processo demora tanto que a pessoa morre. Se nós tivermos um Tribunal Regional Federal no Paraná, esses processos tenderão a ser julgados com mais rapidez, principalmente na atual quadra que nós estamos vivendo de enfrentamento à corrupção, e nós sabemos que Curitiba é hoje o centro dessa atividade por meio da Operação Lava Jato. E veja no próximo bloco as penitenciárias federais que se tornaram exemplo de segurança máxima para o país. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! A população carcerária do Brasil é a terceira maior do mundo
E a situação do nosso sistema penitenciário se torna cada vez mais difícil diante da superlotação em todo o país. Apesar disso, existem ilhas de excelência. O modelo de penitenciária federal tem se destacado como um exemplo de qualidade e eficiência. O juiz federal e presidente da JUF, Roberto Veloso, vai explicar por quê. As penitenciárias federais, elas são inspiradas nas supermarcas americanas. São penitenciárias de segurança máxima, ou seja, elas induzem a perspectiva de que o preso ele vai ficar em uma única cela e ele passa praticamente 23 horas do dia isolado dos outros presidiários. Isso é um modelo interessante, mas ele precisa também ser estudado, porque ele não pode ser também a panaceia de todos os males, ou seja, ele não pode servir para resolver o caos do sistema penitenciário estadual. É diferente você ter uma penitenciária na qual estejam em um mesmo vão presos primários, presos condenados, crimes graves, crimes leves. Isso torna uma penitenciária inadministrável. Os estados eles precisam entender que o investimento na segurança pública estadual é também importante. Criar as penitenciárias de segurança máxima nos estados, porque o sistema penitenciário federal ele é limitado, ele não pode simplesmente abarcar todos os presos perigosos do país. Um dos motivos do sucesso é que as penitenciárias federais elas são administradas por servidores públicos federais. Essas penitenciárias elas não são terceirizadas. Como nós vemos em alguns estados, houve uma terceirização do sistema penitenciário e isso quebra a hierarquia e a disciplina dentro de um estabelecimento penitenciário. Isso é ruim. E quando nós vemos as penitenciárias federais, elas não sofrem esse problema, porque elas são administradas por servidores públicos federais, sob a supervisão de um juiz federal. Isso é um dos motivos evidente do sucesso. O juiz federal ele está presente, ele está lá acompanhando diuturnamente o serviço. Isso também faz com que as coisas se tornem diferentes. E o juiz federal, ele também resolve os problemas dos incidentes processuais da execução penal. O juiz passa a cumprir as determinações em relação à execução da pena. O juiz é quem decide se haverá progressão da pena, o juiz é quem decide se haverá livramento condicional, o juiz é quem decide se o preso voltará para o sistema penitenciário estadual. Então o juiz federal ele exerce esse papel de corregedor do sistema penitenciário federal. Os juízes federais eles são os corregedores dos presídios. Primeiro, eles autorizam o ingresso de presos dentro do sistema penitenciário. Isso é algo importante. O juiz estadual ele requer, abre um procedimento e o juiz federal autoriza a entrada do preso no sistema penitenciário federal. E depois o juiz vai até a penitenciária para verificar como estão
os serviços. Se a alimentação está correta, se as licitações para compra de material estão corretas, se os presos estão sendo bem tratados, se há problema na execução da pena, se já existe um preso que deveria ter voltado para o sistema penitenciário estadual, ou se o preso ele já cumpriu a pena. Lá só estão os presos chamados perigosos e eles estão isolados. Eles não têm contato entre eles para possibilitar rebeliões ou mesmo a transmissão de comandos para fora. Isso nas penitenciárias federais é praticamente inexistente. Os presos eles são controlados, digamos assim, pelos agentes penitenciários federais. Existe um corpo de agentes penitenciários federais que tem um contato direto com o preso. É aquele que leva o preso para tomar banho de sol, depois ele fornece a comida ao preso, o traje, ou seja, as vestimentas, e esse contato diário com o preso ele é feito por um agente penitenciário federal, não pelo juiz. Uma das preocupações dos juízes federais que administram os presídios é o problema das doenças mentais dos presos, porque como os presos passam muito tempo recolhidos, isolados, há uma tendência de que ele sofra transtornos mentais. Então o juiz federal também acompanha isso para que isso não se torne algo grave dentro do presídio. Que nós temos 4 penitenciárias federais, então nós temos 4 juízes federais corregedores. Há uma 5ª penitenciária federal em construção, que será aqui em Brasília. Quando ela terminar de ser construída, nós teremos também um juiz federal encarregado dessa supervisão, que é chamado de juiz federal corregedor do presídio. Nós sabemos que a iniciativa das penitenciárias federais tem sido uma iniciativa de sucesso, porque nós nunca tivemos uma fuga, nós nunca tivemos uma rebelião e as penitenciárias são administradas sob a supervisão de um juiz federal. Isso também é muito importante. E veja depois do intervalo. O assunto é a Operação Lava Jato. Você vai saber quais são as propostas da Associação dos Juízes Federais do Brasil para agilizar o julgamento de processos desse tipo. O Justiça para Todos volta daqui a pouco. Até já! A Operação Lava Jato completou 2 anos e tem mostrado a força da Justiça Federal em sua missão de julgar os casos de corrupção no país. Desvendar esse tipo de crime e condenar os responsáveis é um alívio para toda a sociedade. O presidente da JUF, Roberto Veloso, falou sobre o assunto. Acompanhe. Esses órgãos do Poder Judiciário estão apurando, processando esses casos e julgando. É como se fosse o fio da meada. Se puxou o fio da meada e esse fio da meada ele está gerando a apuração de inúmeros crimes e principalmente crimes relacionados ao desvio de dinheiro público. Há 3 níveis de Operação Lava Jato. Há um nível no 1º grau, que está sendo levado a efeito pelo juiz Sérgio Moro. Há no nível do Tribunal Regional Federal,
da 4ª Região, e há também no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Teori Zavascki. Uma confluência de fatores para que a Lava Jato tenha todo esse sucesso. Primeiro, foi o preparo do juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro, ele se preparou para isso. Não só o estudo da Operação Mãos Limpas na Itália, mas também ele conduziu a Operação do Banestado. Depois ele foi juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. E ele próprio é um juiz muito bem preparado. A AJUF tem desempenhado um papel em relação à Operação Lava Jato de garantir a independência jurisdicional do juiz federal Sérgio Moro. A AJUF empresta todo o apoio a ele para que ele julgue com independência. Delegados da Polícia Federal, exclusivamente destinados à investigação dos crimes. Nós temos auditores da Receita Federal, auditores da Corregedoria Geral da União, e nós temos também membros do Ministério Público. Todos eles envolvidos na apuração desses crimes. Isso faz com que a Lava Jato tenha uma efetiva força-tarefa. Por que há essa... Cada dia surge uma nova operação? Porque os crimes, eles são interrelacionados. A corrupção, ela tira as crianças das escolas, tira a merenda escolar, ela enche os corredores dos hospitais. É preciso que haja uma reforma política para se planejar melhor o financiamento das campanhas eleitorais. O financiamento, na verdade, ele se consubstancia em um empréstimo. A pessoa financia a campanha eleitoral, mas depois ele tem o dinheiro de volta, mediante obras e serviços. Proveniente de quê? Das licitações fraudadas. A nossa luta, ela vem já de bastante tempo nesse sentido, porque todas as medidas que nós pleiteamos são medidas que visam a prestação jurisdicional rápida e o enfrentamento à corrupção. Portanto, essa é a função da AJUF, dar apoio aos juízes federais para que eles julguem. Hoje o foro privilegiado, ele não se justifica mais. Na verdade, a história republicana brasileira é uma história sem foro privilegiado. Nós tivemos a súmula 398 do Supremo Tribunal Federal, que ela dizia que não competia ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de deputados federais e senadores. Mas a emenda constitucional número 1 de 1969, ela previu o foro privilegiado dos parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Mas nós vemos que esse foro privilegiado, ele termina, nas palavras mesmo do ministro Barroso, atrasando o julgamento dos processos. Nós sabemos que no Brasil a corrupção, ela é endêmica ou talvez até epidêmica. É difícil nós tirarmos completamente a corrupção do nosso meio, mas os juízes federais espalhados pelo Brasil inteiro têm contribuído muito para isso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.